no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, vamos sempre abordar situações que podem acontecer na sua casa, no seu trabalho ou até mesmo na rua. O tema do programa de hoje é engasgo. Mas como ajudar uma pessoa que de repente comeu alguma coisa e ficou engasgada? Como reconhecer a asfixia por engasgo? E agora, doutor? Por isso, hoje eu vou conversar mais uma vez com o Dr. Silvio Provenzano, médico do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Mais uma super entrevista nessa manhã de domingo, aqui no show do Heleno Rodai. Então, bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo a toda a família Tupi. E para começar, então, o que é, doutor, a asfixia por engasgo? Bom, Heleno, em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho de como as coisas se processam. Na realidade, quando a gente tem alguma coisa na nossa boca e a gente deglute, a gente engole, isso vai na garganta direto para o esôfago e daí até o estômago. Portanto, o lugar por onde o ar passa para ir até os nossos pulmões é exatamente o mesmo local por onde a nossa saliva, a água que bebemos, o alimento que comemos passa também. E existe uma bifurcação. Essa bifurcação, ela durante o ato da deglutição, ela é tampada por uma espécie de válvula, que é a glote. A glote obstrui a passagem para a traqueia de tal modo que, ao engolirmos alguma coisa, o caminho naturalmente se processa pelo esôfago até chegar no estômago. Eventualmente, esse movimento, que é um movimento absolutamente automático, é do sistema nervoso central, a gente não pensa, vou fechar a minha glote para poder engolir um pouco da minha saliva, para beber um pouco d'água, para comer um pedaço de carne. A gente faz isso de uma forma inconsciente, são movimentos reflexos. A glote se fecha eventualmente, a glote pode não se fechar, e aí o alimento, ao invés de ir em direção ao esôfago, pode ir em direção à árvore respiratória, passando pela glote atingindo a traqueia. Nesse caso, você vai ter a sensação de engasgo, que nada mais é do que uma tosse forçada para tentar eliminar aquilo que equivocadamente foi parar na via errada. Aproveitar para falar sobre o que é tosse, Heleno. Tosse é um movimento reflexo de defesa do nosso corpo. É alguma coisa que está nas vias aéreas respiratórias e pode ser um pouco de alimento líquido, pode ser uma partícula viral que está irritando a árvore respiratória, um quadro alérgico, inclusive. E a tosse é um movimento de expiração, de expulsão do ar forçado. Por isso que quando a gente tosse em excesso, e nessa época do ano que a gente teve essa mudança brusca de temperatura aqui no Rio de Janeiro, tivemos um domingo de verão uma semana atrás, seguido por temperaturas muito mais baixas. E eu vi essa semana no Hospital dos Servidores dezenas de pessoas com quadros não só alérgicos, mas também virais. A tosse é esse movimento em que a gente utiliza músculos que normalmente não são utilizados com o intuito de remover alguma coisa que indevidamente está localizada na árvore respiratória. Portanto, bloquear a tosse num processo desses é errado e o indivíduo vai sentir dor. Qualquer músculo que a gente não utilize e passemos a utilizá-lo com uma frequência maior vai provocar dor. Voltando ao engasgo, todas as vezes que nós nos engasgamos, independentemente do que tenha causado esse engasgo, a gente vai tossir. A tosse é no sentido de tentar eliminar. Evidentemente, se o paciente, o indivíduo que se engasgou, estiver consciente, porque às vezes o engasgo pode ocorrer durante um acidente, durante um momento de inconsciência. E aí todos nós, evidentemente, que temos que procurar prestar o socorro mais rápido possível. Doutor Silvio, por falar nisso, o que fazer então numa situação de engasgo? Então vamos lá, Helena. Depende da situação. O engasgo ele pode acontecer rigorosamente em qualquer faixa etária. Desde aquela criança recém-nascida que se engasga ao mamar o peito da mamãe, até o ancião, que muitas vezes, devido a um problema neurológico, se encontra acamado. E evidentemente que as medidas que deverão ser tomadas numa situação e noutra são bem diferentes. Vamos começar pela criancinha, né? Todos nós temos crianças pequenas em casa. Se for um bebê de colo, o que a gente deve fazer é colocar a criança apoiada, ligeiramente inclinada em direção ao solo e fazer uma compressão da região torácica dessa criança, com a suavidade necessária para tentar remover aquele corpo estranho. Em hipótese alguma, mamãe, papai, vovó em casa, o desespero deve tomar conta da pessoa que assiste alguém que se engasgou. Por quê? Porque, em primeiro lugar,
Se for uma pessoa de mais idade, evidentemente que vai estar muito ansiosa pela situação de engasgo e o teu nervoso só vai fazer agravar a situação. Claro. Uma outra medida que a gente não deve tomar, mas que infelizmente, frequentemente a gente vê as pessoas fazerem, é tentar remover com os dedos, com as mãos, algum objeto que eventualmente possa estar lá. Não remova nada que você não esteja identificando, que você não esteja vendo. Então, não tente remover. A medida correta é, se for uma criança maior ou um adulto, você por trás dessa pessoa faz um abraço forte na região tóraco-abdominal, na altura mais ou menos do estômago, perto das costelas. Você comprime ali de modo a forçar a expulsão daquilo que esteja lá. Isso vai desencadear um movimento brusco de tosse. E essa tosse, estimulada por esse tipo de movimento, de abraçar por trás com firmeza, não é com violência, é com firmeza, você consegue fazer eliminar. Se você não conseguir eliminar o corpo estranho, se a pessoa começar a ficar sudoreica, uma cor meio arroxeada, levar para a unidade de emergência mais próxima, onde deverão haver os recursos, inclusive de materiais, de equipamentos necessários, para que possamos identificar o objeto que estiver obstruindo as vias aéreas e aí sim, com toda segurança, poder removê-lo. É raro, Heleno, que um quadro de engasgo leve a uma asfixia e essa é uma insuficiência respiratória aguda que possa redundar em morte, mas não é uma possibilidade que seja totalmente descartada. Portanto, devemos ter todo o cuidado. Uma coisa que eu gostaria também, Helena, aproveitando a oportunidade magnífica que o teu programa me dá, pela audiência imensa que ele tem, e alcançando as pessoas que normalmente são tão carentes de informações, sem dúvida, é um engasgo nas pessoas de mais idade. Se você tem em casa, e cada vez mais, felizmente, nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo, algumas situações estão se tornando mais comuns. Por exemplo, a doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? É uma doença do sistema nervoso central que acomete principalmente pessoas numa faixa etária mais avançada e que leva a uma rigidez dos movimentos e aos tremores. Essa rigidez dos movimentos evolutivamente, quer dizer, no decorrer da doença, vai afetar também os músculos da deglutição, levando a uma dificuldade progressiva daquele paciente portador do Parkinson poder se alimentar. Evidentemente que deve ser acompanhado sempre num serviço de neurologia. Os nossos hospitais da rede federal que atendem ao SUS aqui no Rio de Janeiro, todos eles têm serviços de neurologia com médicos especializados, inclusive no atendimento à doença de Parkinson, porque esses pacientes necessitam de cuidados e de uma atenção especial. Uma outra situação frequente é o AVC. Lembrando que o acidente vascular cerebral ou isquêmico é a principal causa de mortalidade no Brasil. Principalmente, claro, em indivíduos acima dos 40 anos de idade. Como consequência do AVC, pode haver uma perda do reflexo da deglutição. E a perda do reflexo da deglutição pode levar aos engasgos frequentes, dando origem àquilo que a gente chama de broncoaspiração. O que é isso? É o alimento que, ao invés de ir através do esôfago até o estômago, penetra pela traqueia e vai para o pulmão. A presença do alimento na árvore respiratória, ele é contaminado. Mesmo que cozido, o nosso alimento, aquele que nós damos para o vovô, mesmo pastoso e tudo, ele tem contaminação das bactérias no meio ambiente. Essas bactérias vão parar no tecido do pulmão, provocando uma pneumonia, que é chamada, obviamente, de por broncoaspiração. Esse tipo de pneumonia é uma pneumonia que tem um curso mais grave e que requer imediatamente atenção médica. Portanto, se você tem o seu vovô, a sua vovó em casa, com alguma sequela, alguma complicação de um derrame que tenha tido no passado, começa a apresentar uma tosse constante, pode vir ou não acompanhado de febre. Procure levar uma unidade de emergência, onde será examinado pelo médico de plantão, fazer um exame de sangue, uma radiografia, porque a possibilidade de broncoaspiração somente poderá ser afastada após a realização desse tipo de exame. E para encerrar, doutor Silvio Provenzano, que cuidados devemos ter em relação às crianças? As crianças são sempre um objeto da nossa preocupação, né, Helena? Em primeiro lugar,
evitar que brinquedos que sempre despertam, e eles servem exatamente para isso, a curiosidade das crianças, tenham partículas que sejam facilmente removíveis. Aquela rodinha que solta com facilidade do carrinho do neném, aquela boneca que tem aquelas partes que montam e desmontam, essas pequenas partes, naturalmente, por mais que a gente alerte os nossos filhos, as nossas crianças, não põe na boca, menino, a curiosidade do ser humano é levar aquilo até a boca. E então vai levar, e eventualmente, uma partícula dessa pode ser engolida, e o susto da criança engolindo aquilo, aspira aquilo para o pulmão, provocando um quadro de engasgo, né? Até mesmo de asfixia. Nessa situação, crianças maiores devem fazer uma compressão tóraco-abdominal, repito, não tente remover, e se for um bebezinho que tenha acontecido alguma coisa, bebê não pega brinquedo e tudo, ele normalmente engasga através do leite materno, por doença do refluxo, mas para evitar que esse tipo de situação, que sempre causa um tremor dentro de casa, todo um rebuliço, vamos evitar que esse tipo de brinquedo esteja ao alcance das nossas crianças. Brinquedos com partes pequenas e remédios longe das crianças, pelo amor de Deus. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fique com Deus e até a próxima, amigão. Até a próxima, Heleno. Um abraço à família Tupi. Bom domingo a todos. Tchau, querido.